Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós. A Maria José é lá de Portugal e de lá ela conta pra gente a sua EQM que aconteceu em 1995, quando ela estava em casa com a sua filha pequena. Ela saiu e voltou pro corpo inúmeras vezes. Ela chegou a ver o planeta Terra de longe. A Terra parecia uma bolinha bem pequenininha. Isso e muitas outras coisas vocês poderão ver agora. Bom dia, Maria José. Bom dia. Muito obrigado por você compartilhar conosco a sua história. Eu gostaria que você dissesse o seu nome completo, a sua profissão e de onde você está falando, por favor. Eu sou a Maria José Correia, vivo em Portugal e fui bancária, agora estou aposentada no momento. Você está falando de qual cidade? Do Porto. Maria José, você escreveu para o canal, você contou uma história bastante interessante. Eu gostaria muito de saber mais detalhes sobre a sua experiência de quase morte. Você poderia nos relatar no maior detalhe que você conseguir, por favor. Muito obrigado. Nada. Bom, isto aconteceu em 1995. Estava em casa com a minha filha e a minha filha acordou e eu já me tinha deitado na noite anterior com dores de cabeça, tonturas, já não estava bem quando me deitei. De manhã levantei-me demasiado tonta, fui dar pequeno almoço à menina, aqueci o leite, dei-lhe o leitinho com os cereais, só que a caixa dos cereais acabou. Como eu me sentia demasiado fraca e queria deitar a caixa de cereais no lixo, pisei a caixa, calquei a caixa para ficar amassada para poder pôr no lixo. No momento em que eu faço que faço a pressão na caixa, eu disparo, sou como sugada, assim. Saio, não me lembro por onde é que fui na altura, sei que depois vi-me já na entrada da porta da cozinha, assim baixada, toda aninhada, toda aninhadinha, e tinha a minha filha ao lado, e eu estava-me a ver de cima, estava em cima e estava-me a ver. Eu achei aquilo perturbador, porque para mim eu nunca tinha passado por tal experiência e era perturbador, porque eu não compreendia o que é que me estava a acontecer. Eu estava no alto e via-me a mim, depois regressei novamente ao meu corpo, peguei na mão da minha filha, tentei que a minha filha fosse comigo, mas o braço dela esticava. Percebe? Como se o braço dela fosse elástico. Você passou a se ver de cima. Sim. E aí você regressou ao corpo. Regressei ao corpo. E depois, quando me sentia levantar outra vez, eu peguei na mão da minha filha, porque não queria largar a minha filha. Ou seja, não sei se o objetivo era eu ficar em baixo com a minha filha, ou seria levá-la comigo, percebe? Eu acho que não teria egoísmo, mas que queria talvez ficar ali e dando-lhe a mão talvez me ficasse segura, percebe? Mas não, eu levantei e o bracinho dela parecia que esticava, até que largou. Via-me em cima de uma nuvem, de um algodão, assim uma coisa muito fofa, assim, mas estava-me a ver de cima, eu estava lá em cima, no teto, estava-me a ver. E você estava se vendo de cima e se sentindo numa nuvem fofa, é isso? Fofa, sim, uma coisa fofa, assim, mas eu não estava a entender, estava bastante assustada com o que me estava a acontecer, porque, primeiro, eu estava com a minha filha, era muita responsabilidade e não podia deixar a menina sozinha, e sentia que qualquer coisa que me estava a puxar, e entrei em pânico. Aí vim ao meu corpo novamente e de repente disparo e vejo-me lá fora a sobrevoar a urbanização onde eu vivia
estava a sobrevoar aquilo, e eu, meu Deus, o que é isto? E eu morri, questionava-me, e eu morri, será que me aconteceu alguma coisa? Será que eu não regresso? O que é que se passa comigo? Será que isto é morrer? Estava muito nervosa, tinha aquele olho, como é que se diz? Aquele olho de águia, sim, grande, eu via tudo, era tudo pequenino, mais pequeno, assim, eu via aquilo tudo assim, via, e não compreendia, e parecia que estava vigilante aquele sítio. E de repente, regresso novamente ao meu corpo. Primeiro você saiu e ficou perto do teto. Era na porta da cozinha, ao pé da entrada da casa, era no chão da porta da cozinha. Tá, então você ficou perto do teto da cozinha. Do hall da casa que me via a mim e à minha filha da porta da cozinha. Aí, num segundo momento, você se sentiu sugada novamente para acima da casa. Para fora da casa? Para fora da casa. Para fora. Foi em dois tempos. Primeiro do corpo para o mesmo ambiente e depois desse ambiente para lá para cima. Não, depois vim ao corpo e fui do corpo para cima, projetada para lá para fora. Foi direto. Foi direto. Tá. Não foi da nuvem para lá, foi direto. Tá. Foi do corpo para fora. E estava um dia lindo de sol, mas estava frio, ainda era inverno. Via tudo, pronto, visto de cima era bonito, de facto. Regresso novamente ao meu corpo, venho novamente ao meu corpo, e era assim, eu já estou aqui, tento-me arrastar, era assim, isto há alguma coisa que se passa comigo, porque eu não estou bem, arrasto-me até ao telefone, para tentar pedir ajuda, não é? Ao meu marido. Entretanto, regresso, fico no chão, fico ali, e com a minha filha sempre ao meu lado. De repente, sou novamente colocada em cima, na nuvem, a ver-me de cima para baixo. Dessa vez você foi já para fora da casa ou estava... Fui outra vez novamente para aquela nuvenzinha branca. Tá bom. Fui novamente a pisar o algodão. Quando você voltava para o corpo, você voltava a ter controle do corpo, né? Tanto é que você estava tentando ir telefonar para o seu marido. Certo? Exatamente, assim. Tinha a tecla do repetir e como era sempre, praticamente, a chamada que eu fazia era para ele, carreguei naquela tecla e ligou automaticamente. Ligou, faz sempre a última chamada. Antigamente os telefones ainda eram de teclas, não era como agora, não é? Não havia telemóveis, não havia nada. Certo. Nem internet, não havia nada dessas coisas na altura, nem tinha conhecimento disso. E depois estava na nuvem novamente e regressei ao meu corpo. E do meu corpo fui sugada novamente. Aquela coisa muito rápida, mas foi uma coisa muito rápida mesmo. Fui e o que é que eu vi? Vi o meu planeta em cima. Acho que era o meu. Porque eu estava entre um lado escuro, por trás de mim era tudo escuro, tudo preto, escuro, e via o nosso planeta, devia ser o nosso, que era um azul muito lindo, muito bonito, e eu não compreendia o que é que estava a ver. Porque, primeiro, eu nunca tinha visto o nosso planeta assim, nunca tinha visto isso. Agora, pronto, há a internet, há o Google, há essas coisas todas que se vê, mas na altura eu não tinha visto, não é? E nem sabia sequer como era, aquilo foi uma sensação. E eu só pedia, não me levem, deixem-me ficar, eu quero regressar, não me levem, onde é que eu estou, será que eu já morri, será que eu agora, porque eu me sentia lá em cima, para mim era a mesma coisa que já estivesse muito longe e não fosse mais regressar, que já não conseguisse regressar, como já estava muito lá em cima, julguei que cada vez estivesse a piorar mais.
Ou seja, a minha situação estivesse cada vez mais afastada. A sua consciência não mudou nada. Quando você estava no corpo, quando você estava fora, você era a mesma pessoa o tempo todo pensando sobre as mesmas coisas. Preocupada com a sua filha, o que está acontecendo? Será que eu morri? Agora eu voltei. Não havia uma quebra, você não mudava o tipo de consciência. Você era sempre a Maria José. Era sempre eu. Era sempre eu. Só que eu não sabia como é que estava e como é que me segurava ali. Aquele medo de cair, de que me largassem de repente e eu caísse. Era uma sensação estranha, sabe? E de repente regresso ao meu corpo. Estou no meu corpo novamente. E eu, afinal estou aqui, que bom! E eu fiquei toda contente. Estava com a minha filha novamente. E enquanto não chegou ajuda, eu andei sempre em cima e em baixo, na nuvem e para baixo, e na nuvem e para baixo. Já não fui mais ao planeta. Já não fui mais ao outro lado. O outro lado que eu tive, quando estive lá em cima, foi como se estivesse, sei lá, numa estação espacial, ou numa lua, ou assim uma coisa, não é? Pronto, não sei se seria nosso planeta, não sei. Foi estranho, pronto. Mexeu muito comigo. Senti-me muito insegura, com medo até. Agora vejo que os momentos que eu vivi foram muito bonitos, mas na altura não consegui, digamos, saborear o momento, apreciar a beleza do momento, porque estava demasiado nervosa e demasiado assustada, que não sabia o que estava a acontecer comigo. Foi assim uma coisa mesmo muito estranha. Depois dessa vez, você não voltou mais? Não voltei mais lá para o alto do todo, não. Você sentiu a presença de alguém? Você se sentiu acompanhada de alguma existência durante esses momentos? Sempre, sempre. Em todos os momentos. Acompanhada do quê? De quem? Não sei, não vi ninguém. Não sei. Você não ouviu nada? Só depois, mais tarde. Você sentiu alguma sensação como prazer, felicidade imensa, alguma coisa que te tenha surpreendido você? Eu sei que você estava querendo voltar por causa da sua filha. Não consegui saborear esse momento. Não consegui. Tá. O medo, a vontade de querer voltar. Pedia para que me libertassem, para que me deixassem voltar para a minha filha, que a minha filha estava sozinha, não podia ficar sem mim. Você disse que para trás era escuro e para frente você viu o planeta. Mas a sua visão era 360 graus ou você precisava, de alguma forma, olhar para trás? Não. Era visão 360. Visão 360. E então, regressei novamente ao corpo, e enquanto não chegou ajuda, não é? Você conseguiu falar com seu marido? Sim, pedi para que viesse, que eu estava mal. E enquanto não chegou ajuda, que ainda passou um tempo bom, enquanto não chegou ajuda, eu andei sempre em cima e em baixo. Via-me no teto, via-me em baixo. Via-me no teto, regressava. E até que me habituei, eu própria me habituei a subir e a descer. Quer dizer, já tomei aquilo como um ato garantido, já tinha experiência, percebe? Portanto, ora, eu subo e eu desço, já sei que quando subo também desço. Maravilha. A partir daí comecei a acalmar, porque sabia que subia, mas depois que descia. Comecei a acalmar mais um pouco. Como já não saí mais fora, comecei a acalmar. Você só foi uma única vez para fora do planeta? Eu só fui uma única vez para fora do meu planeta. Olha, eu juro, eu não sei, foi a experiência ver se era o nosso planeta, a nossa bolinha tão pequenina, tão pequena, era tão pequena, é indescritível, é perfeitamente redonda. Você viu o planeta pequeno? Era pequeno, é. Você estava longe dele, então? Estava. Se você fosse colocar na mão assim, sabe? Se você fosse encaixar os dois dedos para dizer
E eu estava a ver lá, assim mais pequenina, eu estava mesmo muito longe. Entendi. Eu via, mas estava mesmo muito longe. Entendi. E via aquela bolinha, aproximava-me, via maior, via mais pequeno, era assim, mas à minha volta era tudo preto, tudo preto, era tudo preto. Okay. E eu, pronto, nessa altura fiquei com muito medo, assim, eu vou-me largar, eu vou cair, eu vou ficar aqui perdida, não sei o que é que me vai acontecer, eu tinha muito medo, muito medo, muito medo mesmo, muito medo. Pronto, depois fui subindo e descendo, até chegar a ajuda. Quando chegou a ajuda, o meu marido levou-me ao hospital, a minha filha ficou com a avó e fiquei tranquila e pensei, agora estou por minha conta, agora é só uma luta entre mim e outra coisa qualquer. Fui ao centro de saúde na altura, passaram uma carta para eu ir rapidamente para o hospital e assim foi feito. Em que cidade isso aconteceu? Em Gaia, no hospital, fui para o hospital de Gaia. E então cheguei ao hospital, fui logo atendida. Lembro-me das pessoas se aproximarem de mim e de repente desliguei e não me lembro de mais nada. O que você teve? Foi um AVC? Ora bem, nem os médicos conseguiam definir bem o que é que eu tinha, porque eu ainda não lhe contei, mas eu assistia tudo. Opa, então? Assistia tudo. E consegui perceber na altura as preocupações dele, a preocupação dos médicos, a tentarem entender efetivamente o que é que eu tinha. Porque eu vegetei. Estava tudo bem comigo, eles entenderam, estava tudo bem comigo, fizeram exames pelos vistos e estava tudo bem, a análise estava tudo bem, não tinha motivo nenhum para ter aquele tipo de situação e pronto, só me lembro depois de sair do corpo no hospital, novamente. Você disse que assistiu tudo o que estava acontecendo, você viu os médicos, a movimentação, você viu o seu próprio corpo? Ai, vi. Eu tomei conta do meu corpo. Como assim você tomou conta do seu corpo? Você não ficou em coma? Que eu não, acho que não. Acho que não falava, mas acho que respirava, ou acho que não estava cá, estava, como é que se diz? Você estava inconsciente? Não, eu não estava consciente. Você não sabe se você estava em coma? Não, eu acho que estava a dormir. Não foi informado para você em nenhum momento se você teve um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral? Isso foi-me dito no fim, quando eu me vim embora, mas eu ouvi eles a dizerem, na reunião, eu assisti à reunião deles, que não compreendia como é que eu tinha tido um AVC com tudo o direito, sem probabilidades alguma, porque estava tudo bem comigo, eu tinha todos os níveis bem, tinha tudo bem, estava tudo ótimo, não sabiam o que é que se passava comigo. Quando que você voltou a sair do corpo no hospital? Eu não sei quando é que foi. Sei que quando saí do corpo eu estava numa cama, a luz era fraquinha, a luz onde eu estava era fraquinha, a luz do quarto era fraquinha, estava um enfermeiro, portanto, do meu lado esquerdo, com uma máquina e estava sempre a tirar notas, a escrever, e esse enfermeiro cuidava de mim. Eu tentava dizer-lhe a ele para cuidar de mim, mas ele cuidava, por acaso, cuidava de mim, punha uma roupa toda direitinha, dava-me um carinho nas mãos, passava assim a mão dele na minha mão, mas com carinho. Digo-lhe, foi para mim, até foi dos momentos mais agradáveis que eu senti. Ele era diferente dos outros? Parecia que ele me compreendia melhor que qualquer um outro.
Me conta mais sobre o tempo que você ficou inconsciente no hospital e você disse que você estava fora do corpo. O que aconteceu? O que você pode nos contar sobre essa parte? Então eu vi-me deitada na cama, eu estava sobre a minha cama, estava a zelar pelo meu corpo. Via quem se aproximava, zelava pelo meu corpo, tinha medo que mexessem no meu corpo, percebe? Eu achei que estava ali fragilizada, como é que se diz? Desprotegida, como é que se diz? Alguém que não fala, não vê, não mexe, é uma pessoa incapaz de se defender. E eu só me via em cima. Se alguém me quisesse fazer mal ao meu corpo, eu não conseguiria, digamos, estava ali a zelar por aquilo que via, não é? Foi complicado para mim, senti-me mesmo muito desprotegida. Contudo, o enfermeiro mantinha-se lá. E depois chegavam as visitas e eu regressava novamente ali, porque eu andava pelos corredores do hospital. Saía para os corredores do hospital. Você andava pelo hospital, foi isso? Andava. Como é que é isso? Andava, não estava só em cima de mim. Andava nos corredores do hospital e encontrei uma outra pessoa à minha direita, que estava na mesma situação que eu. Ou seja, ele estava fora do corpo dele também? Também. Mas ele devia provavelmente ter chegado naquela altura, porque ele estava com uma roupa ainda normal. Ou seja, não estava com a roupa do hospital. Estava com uma roupa normal. Você sabia que ele estava fora do corpo físico dele? Sim. E ao mesmo tempo ele estava como se estivesse vestindo a mesma roupa física que ele usava no corpo físico. Exatamente. Só que ele estava muito revoltado, ele não entendia o que estava a passar, portanto, eu compreendi que eu tive medo, não é? Mas ele tinha uma revolta muito grande, estava danado por estar ali, não sabia o que se passava com ele, mas estava revoltado. E eu disse-lhe, como se fosse uma pessoa com muita experiência, e eu disse-lhe que já tinha prática de voo. Eu disse: não se preocupe que você vai regressar ao seu corpo. E eu disse-lhe, e o homem não falava comigo, mas era eu: tenha calma, vá-se embora que você vai regressar ao seu corpo, tenha calma. Você ouvia e você escutava o pensamento dele, né? Sim. Escutava ele mexia a revolta dele, não verbalizava, não. Não verbalizava, não. E eu também falava, mas acho que também não verbalizava. Ele olhava para você? Não, eu via sempre do lado. Você ouvia, mas você não sabe se ele via você. Pois, eu não sei. Eu tentei dizer-lhe para se afastar e para não se preocupar, ter calma que ia regressar. Ok, mas é importante saber disso. Você enxergava essa pessoa fora do corpo, mas ele em nenhum momento pareceu escutar você ou pareceu enxergar você. Ele ouviu-me, porque ela afastou-se. De facto, deixei de o ver. Eu nunca mais o vi. Foi só essa pessoa que você viu, assim que estava fora do corpo? Na mesma circunstância que eu, foi a única. Todas as pessoas que se aproximavam do seu corpo eram médicos ou enfermeiros ou visitas, né? Sim, mas sempre que ia alguém ao meu quarto, e eu podia estar no corredor, ou no hall, ou assim, mas eu regressava logo ao pé de mim. Eu era uma vigilante acérrima do meu corpo. E vinha alguém e eu estava ali presente, a tomar conta de mim, percebe? A tomar conta de mim. Nesse momento você não voltou a sair acima do hospital, de enxergar toda a redondeza? Não. Não saí do hospital, estive lá sempre dentro, ou assisti a reuniões que os médicos tiveram,
assistir a reuniões. E o que você ouviu? Eles estavam todos confusos, eram médicas e médicos, eles estavam confusos, não sabiam o que é que estava a passar comigo, porque não encontravam nada que pudesse explicar a situação. Os valores estavam normais, não compreendiam o que é que estava a passar, vamos fazer uma punção lombar, ouvi, e eu, ok, vou ser sujeita a testes tipo rato, pensei eu. Aí eu assim, atenção que eu estou aqui, eu ainda não morri. Eu estava sempre a querer falar com eles. Você ainda estava com medo de não retornar ou você achava que ia retornar? Não, eu aí já achava que ia retornar até apanhar o próximo susto. Que eu depois apanhei outro susto. O que aconteceu? Não sei quanto tempo andei assim, mas eu lembro-me que eu andei assim um tempo. E entretanto houve uma altura que eu estava a voar e fui transportada por uma luz muito amarela, assim, dourada, assim, uma luz bonita, assim, mas a luz não me feria aos olhos, percebe? Não me feria aos olhos, eu conseguia olhar perfeitamente bem e a luz era intensa, mas eu olhava muito bem para a luz e eu perguntava, eu não sei o que é que está a passar comigo, mas não me levem, por favor, não me levem. Eu só pedia, não me levem, deixem-me ficar, eu tenho uma filha, eu preciso ficar, era só o que eu pedia. E eu, pela mente, diziam para eu não me preocupar, que estava tudo bem, que ia voltar, que estava tudo bem, para me acalmar, para não ter medo. Mas como é que eu não podia ter medo se estava numa coisa onde não conhecia? Tinha que ter medo, percebe? Eu julguei que já não tivesse medo, mas eu tinha medo, eu estava naquela luz, era uma luz, e eu não estava sozinha, nunca estive sozinha, nunca estive sozinha, mas também nunca vi com quem estava, mas nunca estive sozinha, isso eu lhe garanto. Eu nunca estive sozinha. E o que aconteceu nessa luz? Você só via essa luz? Já não tinha hospital, não tinha planeta? Você só tinha... Nada. Só via aquela luz. Estava naquela luz e estava de pé. Naquela luz estava de pé. Então você sentia ter um tipo de corpo? Eu estava de pé, envolvida naquela luz. Tá. Eu estava de pé. E eu estava acompanhada, porque via assim umas coisas na luz, sabe? A luz variava a intensidade e dava-me a sensação de que poderia ser alguém. Agora, eu nunca vi ninguém assim que dissesse isso, não. Lá está, eu procurei muitos relatos para tentar enquadrar o meu. Se alguém tinha tido uma experiência como a minha, que me perturba sempre até hoje. Não encontro relatos assim tão próximos, percebe? Dizem, vejo relatos que dizem que vêm pessoas, que vêm a família, que vêm um prado, eu não vi nada disso. Não vi nada disso. Nada. O que aconteceu? Eu estive naquela luz, o meu relato não é igual ao das outras pessoas, é isso que me incomoda. O que não era igual ao das outras pessoas? Os relatos que eu tenho visto no vosso canal, eu já os vi todos, mas ando à procura do que seja como o meu ou mais próximo e não encontro, não consigo encontrar, e isso para mim mexe comigo. Sim, porque teria sido eu só a única a viver uma experiência destas, não é? E aí, você estava nessa luz, e o que aconteceu? Olha, lá fiquei na luz, não sei quanto tempo é que aconteceu, regressei ao meu corpo, não, a pairar novamente, e depois fui novamente à luz, fui outra vez à luz,
e já não me lembro de mais nada, e parecia que me tinham dado uma indicação qualquer, percebe? Me tinham falado qualquer coisa, só que eu regressei ao meu corpo e não me lembrava de nada, não é? Você foi a primeira vez à luz, aí você regressou para aquela posição acima do seu corpo. Exatamente. Tá. E aí, depois de um tempo, você foi de novo para a luz. Foi E aí, continuar. Quando você voltou, foi direto para o corpo? Foi para o meu corpo direto. Ou seja, aí já estava terminando a sua experiência. Não, nem por aí, nem por isso. Então, antes de você continuar, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você estava nessa luz, suas sensações de tempo, de espaço... Não existe. O que não existe? Não existe. Não existe tempo, não existe espaço. E não existe tempo. Por isso é quando as pessoas me perguntam quanto tempo, não sei quanto tempo. Não tenho tempo. A minha noção de tempo e espaço não existe. Sensação de prazer, de felicidade, eu sei que você queria voltar, mas coexistia com essa vontade de voltar? Não, a luz era muito bonita, mas eu estava inquieta, continuava inquieta. Você se sentia ligada àquilo tudo, como se você fizesse parte, de alguma forma, daquilo tudo? Eu sentia-me parte integrante daquilo. Sentia. Ou seja, é como se já não fosse muita novidade para mim, percebe? Como? Mas se não fosse uma grande novidade para mim, percebe? Portanto, eu depois, mais tarde, pensei, se calhar foi uma vida passada que eu tive, sei lá, explorei várias hipóteses. E o que aconteceu depois que você voltou? Veio novamente o pesadelo. E aí é que foi o meu pesadelo, ai meu Deus, eu nem me quero lembrar. Ora bem, quando eu regressei, abri os olhos e eu digo-lhe, as pessoas eram tão feias, tão feias, tão feias. Era uma coisa, as pessoas estavam totalmente deformadas, era horrível, mas não. E eu julguei que era eu que poderia estar a ver as pessoas deformadas, mas o enfermeiro estava direitinho. O enfermeiro continuava lá. Que pessoas eram essas? Eram médicos? Eram visitas? Eram os médicos que me estavam a acordar, que me estavam a fazer perguntas, como é que eu me chamava, eu tentava verbalizar, mas pelos vistos não conseguia. Diziam-me, se me está a ouvir, feche os olhos, eu fechava e abria, mas eles eram tão feios, eu só queria dizer, vocês estão tão feios, ai meu Deus do céu, mas... será que eu sou assim também? Como assim eram feios, eram deformados? Mesmo deformados, assim, sei lá, nós temos as feições na nossa cara, não é? E eles eram todos assim, para dentro, assim, esquisitos, assim, para dentro, parecia plasticina, sabe? Tudo assim, meio deformado, aqui, tudo assim, meio... Olha, não sei explicar, é horrível, é feio. Eu não estava preparada para isso. Mas eram feições humanas. Na altura, eu ouvia as vozes e as vozes eram normais, não é? Mas os rostos eram completamente deformados, não consigo dizer, era deformado, mesmo deformado, uma coisa deformada. Mas aquele enfermeiro não? Não, e entrou uma outra senhora na sala, que deveria ser uma ajudante dos serviços auxiliares, qualquer coisa, que entrou e também estava normal. Também era normal. E aí? Mas as outras... E eu vi, assim, o enfermeiro é normal, esta senhora é normal, os outros não são, ai, quero sair daqui que eu tenho medo. Não é? Foi o que eu pensei. Eu tenho medo. Não é? Mas ao mesmo tempo comecei a pensar, será que eu também sou assim? Percebe? Fiquei assustada. E eu, ai meu Deus do céu, nós não somos nada daquilo que pensamos, se calhar eu também sou assim. E fiquei mesmo muito assustada. Depois, só aos poucos, ao decorrer do tempo, é que eu fui começando a falar, a dizer alguma coisa,
e as pessoas, as caras começaram a ter forma novamente, começaram assim a ir ao sítio, devagar, percebe? Como se me tivessem feito, por exemplo, uma projeção, agora pronto, conhecemos mais de tecnologia, não é? Como se tivessem feito uma projeção e depois tivessem, aquilo tudo tivesse a ser arranjado. Um efeito de computação gráfica em cima das pessoas. Exatamente, assim, percebe? Que só ficasse arranjada assim. Se você tivesse visto tudo deformado, as paredes, Não, as camas, não vi nada disso. mas estava tudo normal. Estava tudo normal. Você viu duas pessoas normais. Vi duas pessoas normais, mas o resto das pessoas não eram normais, eu garanto. Então não era um problema, vamos dizer, de volta ali, a um problema físico seu, porque era seletivo, né? Só algumas coisas não estavam normais, né? Estavam deformadas. E eu fiquei na dúvida, será que o que é normal é o que eu vi direito, ou o que é normal é o que eu vi torto? E o que você acha? Como é que você lidou com essa dúvida? Olha, eu a partir daí até lhe digo, fiquei muito pouco amante de espelhos, do espelho não gosto muito, fiquei, durante muito tempo, tive muito medo de ver pessoas da minha família, e ainda bem que não vi a minha filha, porque iria ficar com uma memória horrível, não é? Porque se acontecesse com quem era meu, por acaso foram os médicos só, foram os médicos, e basicamente isso. Mas digo-lhe, a experiência foi horrível. Horrível, não desejo a ninguém, é uma experiência horrível, porque aquilo eram, não sei, eram pessoas que pareciam que estavam, sei lá, não sei, esquisitas, caídas, assim, olha, não sei explicar, assim, é uma coisa horrível mesmo. Como é que você hoje entende essa parte final? Essas pessoas deformadas, qual é o seu entendimento sobre isso hoje? Ainda hoje não consigo compreender como é que as pessoas eram deformadas e depois aos bocadinhos foram ficando direitas, percebe? Isso para mim é uma incógnita, e eu dou comigo a pensar muitas vezes que nós somos isto que nós vemos, mas por trás disto somos outra coisa, percebe? Acho que isto é uma capa que nós temos, uma capa, que nós não somos assim, nós temos uma capa, percebe? Envelhecemos, tudo mais, uns são bonitos, outros são feios, outros são assim, outros são assim, mas todos têm uma capa. Foi assim que eu fiquei a entender, até lhe digo, o ser humano. O ser humano. Vi que as pessoas que eram, e as pessoas que estavam perfeitas, para mim, não seriam pessoas de cá, as pessoas estavam perfeitas, como vê. Tive uma sensação de que os que eram todos direitinhos, deveria ser alguém, sei lá, ou preparado, ou preparado. Como é que você interpreta o enfermeiro e aquela mulher que entrou no quarto, você não tê-los visto deformados? E eu entendi que aqueles dois que eram provavelmente os seres que seriam ditos normais, não é? Mas que seriam talvez pessoas que tivessem num estádio mais evoluído, acho eu, da pessoa. Aquelas pessoas horríveis que eu via e na qual eu me incluía, que era a hipótese que eu tinha, eram pessoas, não sei, acho que eram pessoas inacabadas, não sei, sinceramente não sei. Eram pessoas estranhas, eram pessoas, não sei, eu supus que eu também seria assim, percebe? Eu supus que também seria assim, eu também devo ser uma capa como eles são,
percebe? É como se nós estivéssemos enxergando alguma coisa real nossa que normalmente nós não vemos? Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Obrigada. E como que você, hoje, olhando para trás, para toda essa experiência, como isso modificou a sua vida? E também eu gostaria que você falasse se você teve alguma mudança de percepção, se os seus sentidos ficaram mais aguçados, se você hoje tem premonição, se você consegue sentir o sentimento do outro. Eu mudei totalmente. Mudei totalmente. Primeiro, achei que pertencia a algo, não sei a que é, mas que não poderia ser de ninguém. Ora bem, a primeira coisa que fiz foi divorciar-me. Que era uma coisa que ninguém na altura compreendia, porque eu era louca pelo meu marido. Só que eu sentia que não lhe pertencia. Não lhe pertencia, eu não podia viver com ele, as coisas não estavam bem, não sei, algo estava muito mal e não consegui. E pronto, divorciei-me. Eu não me sentia bem, sentia que não pertencia a ninguém, que não podia pertencer a ninguém, que algo estava mal. Comecei a ver, como é que se diz, com mais clareza, com talvez, sei lá, como é que se diz, com mais... parecia que começava a ver dentro das pessoas, compreende? E então senti que não estava bem assim, que tinha que mudar, pronto. Eu tinha que mudar. Foi um momento, pronto, complicado, não é? Mas sempre com força, como dissesse, como se alguém me indicasse, é isso, é por aí, não é? Pronto. E comprei a minha casa na altura, mudei de emprego também, mudei tudo na minha vida. Fiquei uma pessoa muito mais sensível aos outros, mas isso tem-se apurando à medida que a idade vai passando e eu começo a ter, como é que se diz, os sentidos cada vez mais apurados. Eu tive sempre depois disso, mas cada vez tenho mais. Eu acho que é algo que me persegue. Nem gostava muito de falar porque as pessoas não compreendem, percebe? Eu não consigo explicar e as pessoas não estão preparadas para ouvir. Você sente que foi um privilégio você ter tido acesso a todo esse conhecimento ou um peso? Um peso. Um grande peso. Você gostaria de não ter passado por isso? Sim. E gostaria de não ter ficado assim como fiquei. Você tinha medo da morte antes? Nunca tinha pensado nisso. Você tem a noção clara de que depois que o corpo morre, a consciência continua ou não? As pessoas falam muito de consciência, mas há mais uma inconsciência, percebe? Porque as pessoas não têm consciência, portanto é uma inconsciência da realidade. É uma outra coisa? É uma outra coisa. Que você está chamando de uma inconsciência. Exatamente. Mas você... As pessoas determinam inconsciência, é uma pessoa inconsciente, uma pessoa que determinam como uma pessoa pouco responsável, etc, não é? E eu determino que a inconsciência, que vivo uma inconsciência, porque não é a consciência normal das pessoas. Mas você se sentia sendo a Maria José o tempo inteiro, mesmo quando você estava naquela luz dourada, não é? Sim. Sim, não, a percepção com que eu fiquei, as percepções todas com que eu fiquei após essa situação, é que eu chamo que é uma inconsciência, percebe? É algo que eu ainda não consegui tomar, uma pessoa não tem controle. Mas você sempre continuou presente, sabendo quem você era o tempo inteiro. Pelo seu relato foi o que eu entendi, né? Sempre.
sempre. E esse se sentir a mesma pessoa, você imagina o que aconteça na hora que o corpo não existe mais? Porque ele estava lá inconsciente e você estava lá em cima pensando. Pois, eu por isso até já fiz um relato dos meus pedidos que eu queria que me dissessem e como é que eu queria ir. Como é que é? Não entendi. Já escrevi, eu tenho uma coisa aqui escrita, como é que eu queria partir, como é que eu queria ver-me depois de morrer. Queria ir de branco, descalça, unhas pintadas, toda pintadinha normal, bem penteada. E queria flores campestres, muitas flores campestres. Era o que eu queria, muitas flores campestres. E que eu fosse toda de branco e descalça. Você se sente um pouco deslocada? Completamente. Sempre. Sempre e muito. Depois de tudo isso, o que você gostaria que as pessoas soubessem ou pensassem? Ou você pode também não querer dizer nada, não há problema. Eu acho que, sei lá, sinto que o ser humano está muito desligado do planeta. E eu vou-lhe explicar. É que as pessoas caminham no planeta e como se não existisse mais nada. Existe só o planeta. Mas não é isso, não existe só o planeta. E existem muitos outros universos. Compreende? Eu tenho, não sei, tenho sonhos muito estranhos e nesses sonhos vejo coisas diferentes. E o ser humano enquanto indivíduo não valoriza a sua terra. Não se valoriza, não dá importância ao chão que pisa. É mais uma pisadela, mais uma caminhada, mas não dá valor à terra que pisa, ao solo que pisa. Esses vários universos que você sente que existem, você sente que eles estão todos interconectados? Imagina um cubo, não é? Esse cubo tem um universo, paralelo a esse cubo existe um outro universo, e assim sucessivamente. Sim, mas assim, estão todos num cubo. Existe uma certa ligação entre eles, da forma como você explica. Portais, talvez, o que chamam portais, ou vórtices, ou qualquer coisa. Isso. Eles ligam, sim. Você teve em algum momento percepção do futuro? Não tive. Tenho agora. Hoje você tem? Hoje tenho. Uma percepção de futuro, você está falando do planeta ou são situações cotidianas que você tem uma sensação de alguma coisa que vai acontecer na sua vida ou na vida de alguém? As duas coisas. E com relação ao do planeta, que tipo de percepção de futuro você tem? A humanidade, isto, sei lá, é muito incerto. O que eu vejo, para mim, o que me é mostrado em sonhos e etc., é que há algo muito mais avançado do que nós conhecemos agora, percebe? E muito mais simples. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, comente com os amigos, divulgue para eles, toque o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?